E aí, bom? Eu sou o Cardio e essa é a Cardio TV. Retcon parece nome de personagem de Transformers, mas é a abreviação de Retroactive Continuity, ou continuidade retroativa. O retcon é uma ferramenta narrativa que apresenta uma informação nova na história que muda tudo que veio antes. Por isso é retroativo, porque ressignifica o que a gente já sabia sobre aquele mundo. É o famoso, na verdade, o Goku não é só um moleque super forte com um rabo. Ele é um alienígena de uma raça guerreira chamada Saiyajin. Na verdade, o Piccolo não é um demônio, como se achava desde o Dragon Ball clássico. Ele também é um alienígena e o deus do planeta Terra. Na verdade, o Naruto não é só um moleque fudido, esforçado pra caralho. Ele é a literal reencarnação de um deus alienígena. E aí a gente tem Bleach, que é um mangá feito de retcons. O que faz a narrativa em Bleach andar é justamente o Kubo ficar enfiando informação nova absolutamente do nada o tempo inteiro, mudando tudo que a gente achava que sabia sobre aquele mundo e aquelas personagens. E a partir disso, novos problemas e novas soluções vão aparecendo. E a maior vítima dos retcons de Bleach é justamente o protagonista, Kurosaki Ichigo. Bleach é uma história que gira em torno de grupos étnicos diferentes e antagônicos lutando para destruir uns aos outros. Os Shinigamis são japoneses. Eles são seres espirituais organizados na Soul Society que caçam almas penadas para controlar a população de Hollows no mundo dos vivos para manter o equilíbrio no ecossistema espiritual. Os Arrancars são latino-americanos. Eles são Hollows que transcenderam a bestialidade e adquiriram consciência e racionalidade depois da interferência do Aizen no Ecomundo. Os Fullbringers são britânicos. Eles são humanos que têm poderes de Hollow porque as mães deles sobreviveram a um ataque de Hollow em algum momento da vida e foram infectadas com a energia espiritual da criatura. E os Quincy são nazistas, quer dizer, alemães. Eles são seres humanos capazes de manipular Reiatsu à vontade e que têm como objetivo de vida extinguir os Hollows. E no meio de tudo isso tem o Ichigo, que não pertence a nenhum desses grupos, mas é tudo isso ao mesmo tempo. E como é que isso é possível? Com as habilidades sobre-humanas do cubo de malabarismo de roteiro. Vamos lá. No começo do mangá, a gente vê o Ichigo como um humano que enxerga espíritos e recebe o poder da Rukia para enfrentar os Hollows na cidade dele. A gente vê todo mundo na Soul Society chocado com esse ser humano que consegue usar os poderes de Shinigami no nível dos capitães da Gotei 13. No resgate da Rukia, a gente descobre que tem um Hollow dentro do Ichigo. Então, na verdade, ele nunca foi um humano comum. Aí tem o arco dos Arrancar, onde a gente descobre que, com a ajuda do Aizen, os Hollows agora podem se transformar em seres racionais e desenvolver habilidades equivalentes às dos Shinigami. Eles arrancam a máscara e ganham a habilidade de aprender e evoluir. É na batalha contra eles que a gente descobre que o Ichigo consegue assumir a forma de Vasto Lord, o nível mais alto entre os Hollows, ganhando uma máscara, um buraco e perdendo completamente o controle. É nesse arco também que a gente descobre que o Ishin, o pai do Ichigo, é um Shinigami. Então, na verdade, o Ichigo sempre foi um Shinigami. No arco dos Fullbringers, a gente descobre que alguns seres humanos têm poderes parecidos com os dos Hollows, que se manifestam através de objetos preciosos para eles. E eles têm esse poder porque as mães deles sobreviveram a um ataque de Hollow em algum momento na vida antes deles nascerem. Essas mulheres foram infectadas pela Reiatsu desses Hollows e transmitiram ela para os filhos. Aí chega a Guerra dos Mil Anos e a gente descobre que a Masaki, a mãe do Ichigo, era uma Quincy. Ela foi mordida pelo Hollow branco do Aizen e a Reiatsu dele se fundiu com a dela, fazendo o Ichigo nascer como um Fullbringer. Então, na verdade, o Ichigo é um Fullbringer e um Quincy. Aí ele vai lá e arranca a máscara de Vasto Lord, então ele também é um Arrancar. Ou seja, o Ichigo é uma pizza de todos os sabores. Meia Quincy, meia Shinigami, meia Fullbringer e meia Arrancar. E o mangá é exatamente sobre isso. Grupos sociais antagônicos que têm seus conflitos atravessados por um personagem que liga todos eles. O Ichigo conseguiu causar alguma mudança na Soul Society porque
ele não é um Shinigami. Ele não está submetido ao militarismo que trava essa sociedade a ponto de impedir que um irmão mais velho e um amigo de infância salvem uma menina de ser executada por quebrar uma regra idiota. Então ele vai lá e salva a Rukia. E teria sido incrível ver o aprofundamento dos relacionamentos do Ichigo com essas pessoas e culturas tão diferentes. Mas infelizmente o Kubo não sabe escrever. Ele sofre do mesmo mal que o Akutami do Jujutsu Kaisen. Ele cria conceitos interessantíssimos, personagens super carismáticas e situações divertidas, mas ele não faz ideia do que fazer com elas. E como nada se conecta com nada direito, pelo menos até o arco da guerra, onde ele pelo menos tenta ligar alguns pontos, os retcons que o Kubo vai jogando pelo caminho acabam sendo o que sustenta e faz a história de Bleach andar. E a ferramenta de roteiro favorita do Kubo é o Aizen. Tudo em Bleach, na verdade, era um plano do Aizen. O encontro do Ichigo com a Rukia, plano do Aizen. A execução da Rukia, plano do Aizen. O Hollow dentro do Ichigo, plano do Aizen. Os Vizards, plano do Aizen. O banimento do Urahara da Soul Society, plano do Aizen. Ele é o retcon em pessoa. A materialização da necessidade do Kubo de falar na verdade. Ainda assim, Bleach é um mangá extremamente divertido. Eu reli acompanhando uns podcasts que eu gosto e eu cheguei à conclusão de que ele é um mangá definitivo da geração Z. Porque ele é inteirinho sobre farmar aura. Mas isso a gente conversa em outro vídeo. Então é isso, jovens. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Você já leu Bleach? Qual que é o seu retcon favorito? O meu é aquele que você descobre que esse vídeo é parte do meu plano super elaborado para fazer você deixar um like, se inscrever na Cardio TV e mandar esse vídeo para pelo menos 10 amigos, ou você vai ter uma notícia péssima em 7 dias. Jovens, tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. Tamo junto, valeu demais e até a próxima.